Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de dezembro, cujo título é Espiritismo para Todos, temos a grata alegria de receber a nossa irmã, também colaboradora do CEIR, Cláudia Matos, que hoje estudará conosco o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se pode servir a Deus e a Mamon, o seu item número 4, Jesus em casa de Zaqueu. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. A lição de número 41, Reuniões Sociais. A reunião social numa instituição ou no lar deve sempre revertir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão, com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Agora, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai maior, ao iniciarmos nosso encontro de hoje, rogamos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos ilumine a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, Senhor, rogamos a espiritualidade amiga, sob seu comando, que inspire nossa irmã Cláudia, para que suas palavras tragam conforto e aprendizado a cada um de nós. Que assim possa ser, Senhor, graças a Deus. E agora com vocês, Cláudia. Olá, amigos. Estamos muito felizes por estarmos com vocês aqui mais uma vez, ainda virtualmente, no Centro Espírita Irmã Rosa, nesse canal do YouTube, na véspera de Natal. E por isso rogamos a Jesus e a toda a espiritualidade amiga dessa casa que nos abençoe e nos proporcione uma tarde de muita paz e aprendizado, e que os nossos mentores possam estar aqui conosco, nos intuindo e nos auxiliando. Nós estamos finalizando mais um ano de palestras apenas virtuais, mas com toda a energia dessa casa que completou agora no dia 2 de dezembro 101 anos de trabalhos dedicados ao amor, à caridade e atuando nos dois planos, terreno e espiritual. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos ver o item 4, Jesus em casa de Zaqueu.
É um capítulo muito importante, como recomendamos, por isso, como todos, né? Importante como todos. E por isso a gente recomenda a leitura e o estudo completos. Estamos fazendo com vocês esse mês o estudo desse capítulo. E nesse capítulo Kardec faz referência não só à passagem da visita de Jesus à casa de Zaqueu, como também de outras passagens que tratam da salvação dos ricos, parábolas, né? Guardar-se da avareza, do mal rico, dos talentos, discorrendo sobre a utilidade providencial da fortuna e a desigualdade das riquezas. E aí no finalzinho do capítulo, nas instruções dos espíritos, os benfeitores espirituais e protetores, dentre eles Fénelon e São Luís, tecem importantes considerações sobre a verdadeira propriedade e o emprego da fortuna, né? Desprendimento de bens, todas essas coisas importantes, fazendo alusões às parábolas que foram contadas por Jesus, que nós já mencionamos aqui acima. E Kardec abre o capítulo contando essas passagens de Jesus. Mas hoje eu queria fazer um convite a todos vocês, que a gente tentasse se transportar até a Jericó, da época do Mestre, e nos colocássemos no lugar de Zaqueu, ou ainda no lugar da família dele, das pessoas todas que estavam naquele momento ali, vendo a chegada de Jesus, querendo ouvir suas palavras, querendo ter a graça do seu divino olhar, buscando a cura de suas dores, né, do corpo e da alma. E Zaqueu estava entre essas pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus. Ele admirava os seus feitos, sua capacidade de amar sem julgamentos. E ele estava muito impressionado quando soube que Jesus não tinha preconceito de espécie alguma, ao contrário. Jesus se sentava para conversar, para comer com todos, indistintamente, fosse eles homens ou mulheres de boa ou presumível má vida. Foi um encontro que estava escrito. Zaqueu sabia que estava preparado para receber Jesus. E Jesus precisava do testemunho de Zaqueu. Bastou aquele momento, aquele encontro de almas irmãs. Então vamos começar a nossa viagem. Essa passagem está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. E essa passagem nos conta que Jesus estava andando por Jericó, na cidade onde morava Zaqueu. Zaqueu era um homem detestado pelas pessoas porque ele era um publicano, um cobrador de impostos e muito rico. Então, quando ele soube da chegada de Jesus, ele foi até o portão da sua casa, mas como ele era muito baixinho, ele não conseguia ver o mestre lá no meio daquela multidão toda. Então, o que ele faz? Ele sobe numa árvore, um sicômoro, né? E, enfim, de lá de cima, ele consegue avistar Jesus. E Jesus também o vê. E aí Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. E aí as pessoas que estavam presentes ficaram revoltadas, né? Diziam que Jesus estava entrando na casa de um homem que eles consideravam de má vida. As pessoas estavam julgando o comportamento de Jesus. Jesus, um espírito que não apenas via as pessoas, mas as sentia, as conhecia profundamente. E por isso mesmo não as julgava. Ao contrário, olhava e acolhia compassivamente. Então, vendo o mestre na porta da sua casa e certo de que aquele era o chamado que ele tanto esperava, Zaqueu bebe da fonte viva do conhecimento e dá a Jesus a notícia que o mestre mais esperava ouvir. Zaqueu diz assim: Senhor, eu dou a metade de meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, devolvo-lhe 4 vezes mais. Jesus então lhe responde dizendo: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus,
que havia entrado na casa daquele publicano, como sempre, aproveita a ocasião para ensinar, né? E conta uma outra parábola. Antes da gente analisar alguns trechos da passagem de Jesus na casa de Zaqueu, vamos falar um pouco sobre esse anfitrião. Zaqueu, cujo nome em hebraico significa puro e justo, era um publicano, um cobrador de impostos, como já falamos. E ter que pagar impostos ao governo romano era uma coisa que os judeus detestavam. Eles não queriam. E aí eles passaram a detestar todos os cobradores de impostos, dizendo que eram homens de má vida. E por isso condenaram a atitude de Jesus quando ele disse que entraria na casa de Zaqueu. Zaqueu era tido como um avarento, mas Jesus identificou como um homem rico, rico não só da fortuna material, mas da fortuna do coração, que é uma riqueza que é capaz de transformar a matéria em trabalho e beneficência. Embora Zaqueu possa ter enriquecido muitas vezes ilicitamente, é o que dizem, as palavras do mestre tocaram seu coração e a sua transformação moral, que já vinha acontecendo, finalmente se deu por completo. Isso mostra pra gente que todos que cometem equívocos podem se regenerar, podem se modificar. Faltava, como falta para Zaqueu, que ele despertasse para o bem. Então Zaqueu distribuiu seus bens, uma parte ele deu à sua família, deu aos pobres e seguiu com Jesus e seus discípulos e continuou a trabalhar no seu progresso moral e espiritual. Narram algumas tradições evangélicas que anos mais tarde Pedro convidou Zaqueu para dirigir uma comunidade cristã que estava sendo criada na Cesareia. A história de Zaqueu, ela não para por aí, não. É uma história muito bonita, por sinal. Os espíritos Amélia Rodrigues e Ivone Pereira citam Zaqueu em suas obras. No livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, ditado pelo espírito Leon Tolstói, nós temos uma narrativa do próprio Tolstói sobre seu encontro com o espírito Zaqueu no plano espiritual. Esse encontro está narrado no capítulo 1, O Reino de Deus. Num trecho, Tolstói nos conta o que Zaqueu lhe disse. Olha só. Ele disse assim: a bondade do mestre Galileu, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa, eu, um renegado pela sociedade porque um publicano, tocou-me para sempre o coração, meus amados, conforme sabeis. Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Penetrou com sua solicitude inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser moral. Contornou com seu amor de arcanjo todas as aspirações do meu espírito, filho de Deus, que sofria por algo sublime que aclarasse as ações, e conquistou-me, assim, por toda a consumação dos séculos. Lindo, né? Tolstói narra ainda que Zaqueu lhe contou que Jesus foi o único que o conheceu e o reconheceu como um homem bom, um homem sedento por praticar o bem. E nos lembra Tolstói também que entre os 12 discípulos havia também um outro publicano que foi convidado diretamente por Jesus para fazer parte do seu grupo. Esse outro publicano era Levi, que mais tarde se tornou Zaqueu. Desculpa, era Levi, que mais tarde se tornou Mateus, de quem Zaqueu estava falando. São nomes parecidos, né? E inclusive tem uma explicação para esses nomes, mas não nos cabe falar aqui agora. Fica de curiosidade. Tolstói
como a gente pode ler na sua biografia, da mesma forma que Zaqueu, Tolstói também doou todos os seus bens no fim daquela sua existência. E nós gostaríamos de acrescentar que, segundo Ivone Pereira, Zaqueu foi uma das encarnações do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos agora então analisar o espírito da letra, ou seja, tentar entender o véu que cobre algumas das palavras, expressões e situações dessa passagem. Por exemplo, com relação à estatura de Zaqueu. Zaqueu era baixo, pequeno, ou seja, ele precisava crescer, mas crescer no sentido de se evoluir, de se elevar. Zaqueu demonstra boa vontade, um desejo firme, e assim ele toma uma primeira atitude, ele realiza um primeiro movimento, e essa ação sinaliza o início de uma mudança pessoal. O que é essa ação? É quando ele resolve subir em uma árvore. Ele sobe numa árvore para se ver livre da multidão. Ou seja, aquela multidão era um obstáculo para ele, né? Então, a gente pode entender essa multidão como sendo as montanhas que Jesus se referia quando dissemos que se a gente tivesse fé, poderíamos mover montanhas. E Zaqueu demonstrou que com aquela atitude ele tinha fé. Ele demonstrou, ele fez um movimento, ele subiu, ele queria ver Jesus, ele queria aquele encontro. Jesus então disse para ele, desce. Descer nesse sentido, ou seja, saia desse seu pedestal de homem rico, saia dessa posição material privilegiada. E ainda diz assim, desce depressa, numa alusão à necessidade urgente de uma mudança, né? De recuperar aquele tempo perdido. E diz, preciso ficar em sua casa. Jesus estava se referindo não à casa física de Zaqueu, com o conforto da casa de um publicano, mas à casa mental, à casa do coração, da alma, que Jesus já sabia que era uma boa alma. Depois que Zaqueu então informa sua pretensão em doar seus bens e em seguir Jesus, Jesus lhe dá a tão desejada resposta. Jesus diz assim, hoje a salvação entrou nessa casa, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus sabia que Zaqueu estava pronto para dar seu testemunho de fé e de benevolência. Por isso ele diz, preciso ficar em sua casa. Como dissemos antes, Zaqueu precisava de Jesus, mas Jesus também precisava de Zaqueu. E da mesma forma, Jesus precisa de nós, de cada um de nós. Nós podemos pensar que Jesus estava se referindo a Ele mesmo como Salvador, quando diz a salvação entrou na sua casa. Mas, na verdade, Jesus estava querendo dizer que entrou sim na casa de Zaqueu, mas a salvação não estava na luz da sua presença, por mais arrebatadora que fosse, mas a salvação estava no coração de Zaqueu, no coração de um homem que a partir daquele encontro fez uma escolha entre a sombra e a luz, entre a matéria e o espírito, entre Mamon e Deus. Quando Jesus fala em buscar e salvar o que estava perdido, significa que ele reconheceu em Zaqueu um homem que passaria a entender a verdade, recuperando a fé, praticando a caridade que nos salva. Vamos então, gente, fazer um breve estudo desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 142, intitulado Um Só Senhor, Emmanuel destaca as palavras de Jesus que estão no Evangelho de Lucas,
em seu capítulo 16, versículo 13, em que ele diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. E comenta Emmanuel: como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? E conclui, nos convocando ao trabalho na seara de Jesus, a sermos servos de Deus e não de Mamon, Mamon conhecido como Deus das fortunas materiais. E aí, nessa convocação, diz Emmanuel, somos servos dele, de Deus. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E por isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em cédula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Vamos elencar aqui alguns conceitos e comportamentos que os Espíritos nos sugerem nesse capítulo que estamos estudando hoje e que também estão nessa fala de Emmanuel. São conceitos que todos já ouvimos falar muitas vezes em palestras, em grupos de estudo, mas que é sempre muito bom lembrar para a gente levar em conta em nosso dia a dia. Esses conceitos que resumem o nosso estudo de hoje e falam da atitude de Zaqueu, de sua transformação ao conhecer o Espírito de verdade, são os seguintes: que o homem só possui verdadeiramente aquilo que ele pode levar com ele após desencarnar e que ninguém pode tirar. E daqui que a gente está falando? Das virtudes, né? Das características que compõem a sua individualidade, do seu aprendizado, como, por exemplo, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Que essas virtudes, elas são as riquezas que a gente deve realmente se preocupar em acumular. Um outro ponto é que uma boa situação espiritual não pode ser comprada de nenhuma forma. Ela é conquistada através da prática do bem. Os bens da terra pertencem a Deus, que distribui para que possamos usufruir desses bens. E Ele distribui da forma que Ele melhor considera para cada um de nós, naquela nossa trajetória. E a gente tem que se sentir honrado quando recebe e fazer uso deles da melhor forma, com fraternidade. Nós somos apenas administradores dos bens que Deus coloca em nossas mãos e a gente precisa prestar contas do seu uso. Um outro ponto é que as riquezas legítimas são aquelas que a gente consegue através do esforço, do trabalho honesto, sem causar dano a ninguém. Que ao homem não é dado abusar da riqueza e nem usá-la somente na satisfação dos seus sentidos, do seu orgulho, porque isso anularia o mérito do seu esforço, do seu trabalho. Isso é saber usar bem a riqueza material. O mandamento amai-vos uns aos outros e a prática da caridade devem estar sempre orientando o homem no emprego da sua riqueza. Devemos observar que o apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual. Então, a busca do aperfeiçoamento moral deve ser infinitamente mais importante que a preocupação com o bem-estar material. Por outro lado,
Esbanjar riquezas não é demonstração de desprendimento, como fala Jesus, mas sim de descaso e indiferença até, né? Com as oportunidades que Deus nos deu, com as conquistas que realizamos com o nosso trabalho, visando o progresso de toda a humanidade. Zaqueu personifica muito bem essa fala de Jesus: não se pode servir a Deus e a Mamon, porque Zaqueu faz uma escolha e resolve servir a um só Senhor, que é Deus, o Senhor de nosso espírito. E Zaqueu não desperdiça nem renega os bens materiais que lhes foram concedidos por Deus, ao contrário. Quando ele resolve abrir mão de toda a sua fortuna, ele a divide entre seus familiares. E não é nada errado nisso, em deixar bens para filhos, para descendentes. E também uma outra parte ele dá aos mais necessitados, mostrando-se assim um homem caridoso. Então, o verdadeiro desapego aos bens terrenos está na prática da caridade. Servir a Deus, não a Mamon. Está no uso do nosso livre-arbítrio para que a gente se sirva desses bens, mas em benefício dos outros também, não apenas em benefício próprio. E muito importante, nós precisamos nos preparar para uma eventual perda desses bens e nos conformarmos com essa situação, mas não é aquele conformismo paralisante, não. É prosseguir no trabalho honesto, no trabalho no bem, para reconquistarmos, se possível, né, o nosso conforto e vivermos todos com dignidade, com cidadania, rumo ao progresso intelectual e moral. Resumindo, nós precisamos aprender a nos contentar com pouco, com o necessário. Precisamos aprender a valorizar tudo o que a gente tem. Treinar a viver sem riqueza. E quando a gente possui riqueza, a gente precisa empregá-la de uma forma útil, sabendo sacrificar essa riqueza quando for necessário. Jesus, em momento algum, pregou a abolição da riqueza, muito menos ele condenou o trabalho honesto que pode obtê-la, porque isso estaria contra a lei do progresso, né, que é a lei de Deus, é uma das leis de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, a culpa não é do dinheiro, é do homem, que abusa da riqueza quando ele tem e abusa de tantos outros dons que possui, né? Se a riqueza só produzisse males, Deus nem a teria posto na terra. Então, cabe ao próprio homem saber usá-la e fazer com que essa riqueza produza o bem, o progresso. É missão do homem trabalhar pela melhoria material do planeta, aumentando a produção de riquezas com a ajuda da ciência, da economia, das boas relações, da comunicação entre os povos. E principalmente é preciso que a gente trabalhe pela regeneração da terra. E aí a gente faz isso primeiro fazendo a regeneração de todos, dos habitantes, praticando a caridade. Essa caridade que planta sementes de amor por onde a gente passa e nos torna ricos de virtude. Então, amigos, já começando a concluir, precisamos deixar Jesus entrar em nossa casa, como fez Zaqueu. Precisamos ouvir a palavra do Mestre e praticá-la. Fazermos uma revolução moral interna, buscando a nossa elevação, contagiando todos que estão à nossa volta. Porque a nossa mudança afeta o outro, sim. A perfeição é uma coisa ainda muito distante de nós, mas não podemos desanimar, né? Temos que estar certos de que, embora a gente não se lembre das nossas existências passadas, nós hoje somos infinitamente melhores que antes. O importante
é a gente manter a humildade, a fé, o bom ânimo para poder seguir adiante. Precisamos nos desprender de nós mesmos, daqueles que já fomos, porque sabemos que ao desencarnar nós vamos continuar tendo a mesma personalidade que a gente tem agora, nesse instante. A individualidade que somos hoje, com todos os nossos erros, nossos acertos, as nossas conquistas, com as sementes que a gente plantou, com as montanhas pessoais que a gente já moveu. Façamos brilhar nossa luz interior, apagando nossas próprias sombras, que são sombras de mágoas, de ressentimentos. Façamos isso através do amor, do perdão, da prática da caridade ativa, não apenas evitando fazer o mal, mas principalmente fazendo o bem. E assim, da mesma forma que Zaqueu, nós também precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós, com todas as nossas fraquezas humanas, de espíritos imperfeitos que somos. Podermos nos desprender de nossos vícios, especialmente daqueles derivados do orgulho, do egoísmo. Precisamos renunciar às nossas paixões materiais e seguir pregando, seguir Jesus, pregando sua verdade através das nossas atitudes. Isso é pregar sobre Jesus. E aqueles que condenaram Zaqueu por considerá-lo um homem de má vida, muitos deles por pura inveja, certamente foram os mesmos que, por ignorarem a verdade, levaram Jesus ao Calvário. Por isso, não nos importemos com o juízo que façam de nós, porque ninguém nos conhece por inteiro, ninguém nos conhece de verdade. E nós precisamos nos conhecer mais ainda. Ninguém sabe o que passa em nossa alma. Jesus conhecia Zaqueu, nos conhece também. Jesus acredita em nós e precisa de nós para manter viva a sua palavra. Então, meus amigos, eu hoje me despeço de vocês, agradecendo por toda a atenção e companhia neste ano, desejando a todos em meu nome, em nome do Centro Espírita Irmã Rosa, um Natal pleno de paz, um ano novo com muitas bênçãos de saúde, amor e fraternidade. E vamos orar? Vamos elevar nosso coração ao alto. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, à Irmã Rosa, ao Dr. Bezerra de Menezes, aos nossos mentores e a toda a espiritualidade amiga por mais esse dia, por mais esse Natal. Agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa saúde, por tudo que temos, por tudo o que não temos. Rogando a Jesus, nosso mestre, irmão mais velho, que sejamos sempre merecedores de sua presença amiga em nossas vidas, nos fortalecendo a fé, nos amparando em nossas dores, para que possamos amparar todos os nossos irmãos em humanidade. Que nesse momento nossas águas possam ser magnetizadas com os fluidos que cada um de nós necessita. Que essa vibração alcance todos os lares, todos os nossos irmãos que estão nas ruas, nos presídios, nos hospitais, que aqueça todos os corações, encarnados e desencarnados, todos que precisam do seu amor, Jesus. Obrigada por ser luz em nossa vida. Que seja sempre Natal em nossos corações, com a graça de Deus.